Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é: o Brasil não é para amadores. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Se você já está inscrito, seja bem-vindo também. E não deixa também de clicar no joinha, né, para fortalecer essa relação de amizade. O tema de hoje é meio diferente do que a gente costuma falar, né? Apesar do que semana passada a gente falou sobre o trabalho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sociedade também, mas é porque começam a acontecer coisas que não dá pra não tocar no assunto. Eu sei falar também assim, a nossa proposta era realmente falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo, né? E assim, quando tinha muito lançamento de série, de filme, a gente acaba ficando sem espaço para falar do cotidiano. Como agora não tem tanto lançamento assim, fica com mais espaço a gente falar do cotidiano, né? E o que tem também... Es él. El único que puede salvarla. Então, vamos falar, né? Então a gente tá gravando esse vídeo na quinta, tá? Então, já pra gente começar. Então hoje de manhã o nosso presidente... É hoje, dia 7 de maio. Foi com um grupo de MIGs, foi com um grupo de colegas, né, conversar com o Toffoli, que é o presidente do STF. A gente poderia ficar aqui o tempo todo elucubrando se ele chegou de surpresa, e aí estaria errado de chegar de surpresa. A gente poderia ficar elucubrando se o Toffoli já sabia e fingiu que, oh meu Deus, o que está acontecendo? Estaria errado também. Enfim, o que eles foram hoje fazer era conversar com o presidente sobre a situação da indústria, na atual situação de isolamento social, o que eu acho que é super válido. Só que tem um parênteses nessa questão aí, é que a indústria não necessariamente parou. Grande parte dessa indústria, ela continua podendo produzir, porque ela está no decreto de serviços essenciais, ela pode continuar funcionando, e aí uma das coisas que os próprios empresários falaram, que o problema maior é a questão da demanda que está reprimida, porque está todo mundo sem dinheiro ou está todo mundo em casa. E aí, ou ainda, a gente pode até discutir se não é uma questão exatamente econômica, né? Talvez se estivéssemos na rua também não estaríamos consumindo, né? Porque, afinal de contas, nós não estávamos no céu de brigadeiro para que pudéssemos, então, estar gastando assim, né, loucamente. Então, acho que a primeira coisa para a gente entender a saída é que eles não foram para lá pedir o fim exatamente da pandemia. Na verdade, eles estão preocupados com a questão da saída do produto dele, que é o comércio. O fim da pandemia não, né? Eles não estão preocupados com o combate à pandemia. Não, é o fim do isolamento social, na verdade. O que eles querem é o fim. E também eles queriam ouvir qual é o planejamento, em quanto tempo eles pensam fazer. Porque assim, muitos países eles estão fazendo e já estão retornando. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga minha da Itália, que mora na Itália. Aline, um beijo pra você. E ela já está começando a voltar. Então ela mora próximo a Bérgamo, que foi o grande epicentro lá da Itália. Ela falou que estão fazendo em fases. Eles estão agora na segunda fase, e aí gradativamente alguns serviços, setores vão sendo liberados. Aí se espera 15 dias, verifica como é que ficou, se houve aumento ou não de casos e de mortes, e aí se libera uma terceira fase e vai se fazendo assim gradativamente. Mas aí é aquela perspectiva. O problema é que a gente não está tendo uma organização e não está tendo a paciência de esperar. E aí a gente faz a meia boca, um isolamento social que não segura a demanda, e aí você é como se quase não fizesse.
E aí você acaba adiando cada vez mais o retorno para a normalidade. Se a gente tivesse feito lá atrás, como alguns países da América do Sul fizeram, que a gente não precisa nem se comparar com a Europa, não. A gente pode se comparar, porque muitas pessoas acham que a gente não pode se comparar com a Europa, porque a Europa é rica. Economia é diferente. Então vamos comparar com a Argentina e com o Chile, por exemplo, que são países que também não estavam muito bem economicamente, tanto que vocês viram as manifestações no Chile. A Argentina também vinha numa situação muito difícil pós-governo liberal. E aí, cara, eles fizeram. Neoliberal, né? Neoliberal. E eles fizeram e estão agora começando tanto que assim, o interior da Argentina está começando já a liberar e fazer as fases de liberação para as pessoas, para a normalidade. Só Buenos Aires, que eles estão segurando um pouquinho mais, que é um centro, né, de mais gente e de mais movimentação, que eles estão segurando um pouquinho mais. Mas você vai comparar os números da Argentina, os números do Chile com os números do Brasil, você vai falar, putz, isso não faz o menor sentido. É vergonhoso. É vergonhoso isso, porque a gente sabe que está ocorrendo subnotificação. Ah, como você sabe que está ocorrendo subnotificação? Porque não se está se fazendo os exames, não se está fazendo os testes como deveria. E também você vê pela mortalidade. O vírus, ele vem mostrando uma taxa de letalidade no mundo que ele gira em torno de 0,6, 0,5. Então, olha só, a cada 100 habitantes, 0,6, 0,5. Então você teria uma mortalidade baixa quando você pensa em questões macro de milhares de pessoas. Então, claro que qualquer vida perdida é muito ruim, mas você pensar num percentual numérico, pensar só número não é tão grande. E aqui no Brasil a gente está com um percentual de 9,6, 9,2. Então significa dizer que o nosso número deve ser no mínimo multiplicado por 10. Porque se nos outros países a taxa de normalidade, e assim, você vai ver na Ásia, ou seja, Taiwan, China, Coreia, Japão, na Europa, todos eles têm essa taxa de letalidade. Os que não têm assim, controle, que foi o caso da Suécia, chegaram a 0,8. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma taxa que demonstra, ou o vírus é mais fatal, coisa que as pessoas pensam que não, que parece que no Brasil ele é mais brando, é porque a gente está em outra fase. Você tem que pensar nos dias, desde o primeiro caso reconhecido e desde o primeiro óbito. A partir desse momento, você conta os dias. E aí você tem os dias de pandemia, dentro da pandemia. Ela começou no Brasil. Eu queria evitar da gente ficar falando sobre o Covid em si, porque eu queria falar muito mais de sociedade, né? De consciência social. Do todo, e aí né? A ideia não é fazer um debate aqui sobre divisão de classes, não é isso. Mas da gente pensar como sociedade. E aí eu vou voltar rapidinho na questão da reunião dos empresários hoje, e aí depois a gente amplia para a sociedade de um modo geral. Porque uma das argumentações dos empresários foi a seguinte: daqui a 2 meses, agora vai 1 mês e meio, vai acabar o auxílio que o governo está dando, e aí todos esses funcionários, todos os encargos trabalhistas voltariam para as empresas que estão que aí vão receber esses caras, sendo que a venda não está ocorrendo. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa, eu posso estar errado, porque quando eu ouço o cara reclamar disso, eu penso assim, bem, ele poderia chegar ao governo e solicitar um aumento no prazo do auxílio. Inclusive já tem algumas pessoas, alguns políticos e alguns empresários discutindo exatamente a manutenção por mais 2 meses, mais 3 meses, se estudando sim essa questão. Inclusive, a lei, né, o decreto permite, quando foi feito, permite. A prorrogação. Uma outra coisa que eles poderiam argumentar com o governo é se não tem como ampliar o auxílio às empresas. Não só o tempo, mas aumentar o auxílio. O próprio decreto como um todo. Ou ainda chegar para o governo e falar, ó, precisamos de uma maneira mais eficiente para fazer com que esse dinheiro chegue à população, que a gente sabe hoje que não está chegando como deveria, tá? Para que as pessoas possam consumir. Existe uma série de opções. E o que eles querem pedir é justamente para que os caras voltem. Não, na verdade, assim, eu não senti que eles pediram exatamente que eles voltem. Eles querem saber quando eles voltam. Esse que é o maior problema. Eu acho que... A ideia não era quando. A ideia hoje era pressionar para se acabar com o isolamento social. O governo já aproveitou a presença deles ali. Porque, na verdade, assim, o governo não tem um plano para pós-pandemia. Na verdade, isso todo mundo fala. Assim, o governo não tinha um plano o governo não tinha um plano de governo. Ponto. O maluco é brabo. Ele já não sabia o que fazer numa situação normal.
Aí ele vai para uma situação de uma pandemia e de um processo recessivo mundial. E é uma coisa que eu tenho falado até nas minhas aulas com os meus alunos, que assim, essa crise vai ser uma crise muito problemática, eu acho que os Estados Unidos vai sofrer muito, porque a população dele, além de desempregada, está endividada. Porque eles tiveram que manter o pagamento, pelo menos do plano de saúde, para poder se tratar. E os que não tinham plano, os que o plano não cobria completamente, se endividaram na questão da saúde, que é caríssima. Lá é um absurdo o preço de uma bombinha que eu uso, que no Brasil custa R$17, lá custa R$700. Então, assim, você imagina o cara retomar a vida dele já numa situação econômica ruim do país. E ele endividado, você tem dois problemas. Isso só no aspecto de saúde. Você pensar na questão de educação, que a educação lá é privada. Se o cara está desempregado e com dívida de hospital, como que ele vai pagar a escola do filho? Então, assim, e as escolas públicas lá são poucas. Então, você tem uma perspectiva de um Estado mínimo que acaba não gerindo realmente, não trazendo e não cumprindo sua própria função, que é a função do Estado, gente, é proporcionar bem-estar e pensar no coletivo. Quando você tem um Estado que não pensa no coletivo, você tem essa questão. E esse governo, ele veio com essa marca. Não é só por ser Bolsonaro, não. É porque ele tem uma ideologia liberal, neoliberal. E na ideologia neoliberal é para liberar, deixa as pessoas livres e elas que se virem. Então, assim, é uma coisa que a gente sente muito na educação. O velho, o mercado se autorregula. Sim, a gente sabe que o MEC está fazendo muito isso. Eu tenho sentido muita falta do MEC nessa pandemia. Porque a gente poderia estar criando 1000 coisas nesse período que poderia estar ajudando muitos estudantes de todos os segmentos, em vários aspectos, e que poderia, inclusive, deixar um legado positivo, que é uma coisa absurda. Mas, por exemplo, você consegue fazer um programa, chama o pessoal, pega o ministro das telecomunicações, não sei nem se ele existe, né, porque eles juntaram tudo, mas deve ter alguém secretário, alguém cuida, pega o cara de telecomunicações, pega o cara da economia, pega o cara das cidades e pega o cara da educação, porque o Brasil tem um banco de dados, todo mundo que estuda no Brasil, cruza esses dados e você faz um pacote de dados de internet para toda essa galera. Você até amplia a rede, você consegue aumentar a clientela do cara no meio de uma pandemia, para que as pessoas tenham internet para estudar, porque hoje a maioria das pessoas está estudando por internet. TV por assinatura, que nem é essencial abrir o canal, gente. Sim, você pode ainda, olha que eu acho que seria legal, você precisava principalmente assim, diminuir o preço de computador. Gente, computador, preço a dólar, a gente teve um problema com o nosso, que a gente comprou na mesma época, ele ficou velho na mesma época, tivemos que comprar outro na mesma época. E aí, assim, um preço absurdo, um computador razoável, de intermediário, não é nem um avançado, nem um vagabundo, mas assim, um intermediáriozinho que dá pra gente fazer o nosso trabalho, um absurdo, mas até porque 30% desse valor é imposto. Tira esses 30%. Por essa fase, pelo menos. Pelo menos por essa fase, ou para quem comprove que é professor, que é aluno. Muitas das pessoas hoje não tem mais computador em casa. Por quê? Antigamente, para entrar na internet, você tinha que ter um computador. Quando o telefone veio com essa possibilidade, as pessoas abandonaram o computador. Porque tem na faculdade, tem ali na lan house. Pra que eu vou ter uma porcaria dessa em casa ocupando espaço? Não, joga fora. E hoje não tem mais. Só que agora precisa? Não tem. Então a gente precisava, de alguma forma, investir nisso. Investir. O que se podia estar se fazendo na questão logística? Eles têm a formação de todo mundo pelo currículo Lattes. Quem é especializado em ensino à distância podia estar dando cursos à distância pelo MEC para os professores aprenderem a produzir conteúdo, a fazer um vídeo. O MEC podia estar fazendo um trabalho lindo de socorro aos professores, aos alunos. Mas o que eles escolheram fazer? Um documento que tem uns 3 ou 4 parágrafos, que é a portaria 343, se eu acho que me engano, dia 16 ou 17 de março, que autoriza o EAD. Ponto. O ensino à distância para todo mundo. E todos os segmentos da educação. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, essa visão macro do todo, do que você pode fazer e de estratégias. Eu vejo que o Brasil, a gente tem pesquisa, a gente tem trabalhos, a gente tem pessoas com talento, mas isso parece que fica sempre guardado em potência. E nunca floresce, nunca acontece nada. E o mais incrível é que hoje, você vê, o governo tem a plataforma Lattes, tem a plataforma, aquela Sucupira, tem a plataforma aqui que a gente bota para fazer o negócio
Plataforma Brasil, onde você passa suas pesquisas, que são feitas com seres humanos, pelo Conselho de Comitês de Ética. Ou seja, eles... Seres humanos não é experimental, não. Até tem algumas experimentais, mas são... Tá, que envolve... Tá. É com pesquisa, envolve ser humano. Comitê de ética, que envolve os comitês de ética. E assim, tudo que a gente faz na educação brasileira tá lá. E esse dado não é utilizado. E vou te falar, não é só para esse governo, não. Por quase nenhum. Praticamente nenhum governo utiliza nada disso. De novo, eu não quero focar em ações do governo especificamente, né? Eu quero falar de sociedade. Porque aí a gente tem uma situação em que a gente não consegue promover o isolamento social. Seja porque as pessoas acabam sendo obrigadas a saírem de casa para trabalhar, e aí dessas, né? O que eu vou falar delas? Estão sendo obrigadas, e tu vai falar o quê pro cara? Não vai sair. Aí é a questão também do empregador, que foi uma conversa que a gente começou a ter no outro vídeo, e aí é a transição que eu quero fazer dos empresários que foram hoje para a sociedade de um modo geral. Quando se fala assim, os empresários entraram em contato com o presidente, o presidente está preocupado com os empresários, isso de um modo geral também, não é só nesse governo. O cara que é dono de um armazém, o cara que é dono de um estabelecimento um pouco maior, muitos deles acham que está se falando dele, que é o pequeno empresário, que é o microempresário, que tem aquele negócio dele, que realmente vai movimentar ali o bairro dele. Mas geralmente, quando está se falando disso, está se falando dos grandes empresários. Então, quando se fala de isenção, se fala, vamos fazer isenção de não sei o quê. Geralmente é para grande empresa, não é para pequena empresa. A gente sabe que muitos dos pequenos empresários estão preocupados sim com o emprego do cara, estão preocupados como vão se manter. Mas muitas dessas grandes empresas que defendem que tem que voltar porque a empresa não vai resistir, gente, que empresa saudável com um mês quebra. Na verdade, assim, nós já estamos no segundo mês e a gente está sobrevivendo. No final a gente vê que dá tudo certo, dá-se um jeito. Mas eu quero chamar a atenção de duas ações que eu achei sensacionais e que tem um impacto social enorme, que é o Magazine Luiza, ou Magalu, que está disponibilizando uma plataforma dentro do site deles para você, pequeno empresário, artesão, qualquer pessoa, colocar dentro da plataforma dele. Parece muito com o AliExpress. E você faz toda a intermediação financeira, fala com o cliente através do site deles, eles te ajudam a fazer tudo isso para que você possa, de uma forma, criar um capital, sobreviver e desafogar a tua vida nessa plataforma. E hoje teve uma saída que eu achei também muito interessante, se não me engano, o Santander está fazendo um trabalho com o jornaleiro. O jornal, ele não é um serviço essencial, então ele tem que ficar fechado. E aí eles estão patrocinando os jornaleiros, a banca de jornal. Eles vão transformar as bancas de jornal em prestador de serviços essenciais. Como, por exemplo, onde eles vão disponibilizar pessoas que fazem máscara, vai ter ponto de venda no jornaleiro. E aí ele poderia abrir, e aí seria uma fonte de renda para a costureira e para o jornaleiro. E o Santander vai intermediar tudo isso. Aí você tem vai lá cobrar uma taxa um cadastro de 1%, e fica bonito para o Santander. Entendeu? Então, existem mecanismos de você lucrar, porque o Magazine Luiza vai receber por taxa de serviço, uma porcentagem que seja, Santander deve receber também, então tem como. Mas a gente tem uma visão aqui muito estranha das coisas. Mas eu já fico pensando no seguinte, por que o governo não faz isso? Desculpa, por que o governo não faz isso? O governo não faz isso, não pega, e ele também o intermedia com os empresários, exemplo que eles têm tantos amigos, tanto contato com eles, exatamente isso que a Magalu fez e expande isso. E pode ser uma experiência interessante que o cara goste, curta e fique depois no magazine, porque a gente não vira AliExpress, porque só tem um AliExpress no mundo, que eu adoro, inclusive, pena que eu não tô podendo comprar lá ultimamente. E aí, quando a gente sai de empresa e fala do indivíduo, isso é patente, né? Essa visão que a gente tem assim, do meu lucro, que eu não posso perder nada, eu tenho que ter o meu e o outro que se dane, no cidadão de um modo geral. O cara não consegue ficar em casa porque tem que ir pra praia. Tem que soltar pipa. O cara não consegue ficar em casa porque tem que soltar pipa. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. A gente viu um vídeo disso. Eu não estou dizendo que é tranquilo, que é moleza. E somos só nós dois. E nos damos muito bem.
Teve até uma pessoa, não sei quem foi que falou, trouxe que é verdade. Muitas das pessoas que não conseguem ficar em casa hoje é porque eles não têm uma relação saudável com a família. Então aquele ambiente acaba sendo um ambiente tóxico e o cara tem que sair. Isso já é outro problema, não vamos entrar nisso aqui. Mas assim, o cara precisa ir pra praia, o cara precisa fazer festa. Que consciência social é essa do indivíduo de entender assim, neste momento tenho que me privar de algumas coisas que não são essenciais pelo bem da sociedade. Porque quanto mais as pessoas furam, mais tempo vai demorar. E assim, é entender o seu papel. Pô, aí todo mundo falou, então eu vou falar também lá. A mulher é blogueira. É influenciadora digital. Aí me faz uma festa. Ela teve Covid. Teve Covid. A irmã dela, o casamento foi um grande foco de Covid. Matou pessoas, inclusive, o casamento depois. Não o casamento, né? Mas a doença com as pessoas que estavam no casamento. Parece que o casamento foi lá e matou, para evitar problema. Mas... E aí a pessoa faz o vídeo. Aí depois, não, me excedi. Bebi demais. Que nível de consciência... Mas na hora que escolheu fazer a festa, não tinha bebido. Que nível de consciência é esse da nossa sociedade? Não acredito. Não, isso é para atrapalhar o governo. Pelo amor de Deus, gente. É Hollywood que quer acabar com o governo. É a Europa que quer acabar com o governo. Quer todo mundo acabar com o governo. A Globo de vez em quando arma mesmo. Mas... Ela não fala que criou Covid. Ela pode ter se Não, fala que criou. É o mundo todo. As Olimpíadas querem acabar com o governo. Porque é quentinho pra mim acreditar nisso. Gente, você imagina assim, o prejuízo que a Disney tem. Eu tava tentando lembrar qual era a empresa. Diário. Assim, são vários parques. Tanto aquático como os outros, né? Tipo parque de diversões. São milhares de pessoas todos os dias. É uma receita que eu não consigo nem calcular e nem imaginar quanto que eles estão perdendo. Estacionamento assim, só o estacionamento, pra você ter uma noção, é $25. Custa $25 para você estacionar o seu carro durante o dia lá no estacionamento da Disney. Para cada parque. Para cada parque, cada dia. Não é um voucher, cada dia. 25, multiplica isso agora por 5,86. Então, assim, o que eu trato é o seguinte, é um problema que está acontecendo com todo mundo. Infelizmente, para quem é o grande empresário, porque assim, da mesma forma que a gente está deixando de comprar alguma coisa, está se segurando, está tentando ter consciência, está pensando no amanhã, está principalmente economizando, se de repente tiver que vender um bem, fazer alguma coisa, ou uma dívida, para poder garantir a vida, vai fazer, porque o empresário não pode. Então o cara está sempre acostumado a todo mês bilhão, bilhões. Aí porque esse mês ele ganhou 1 milhão, ele está super chateado. Então assim, é isso que eu acho que é importante falar sobre aqueles caras da indústria. Não quer dizer que eles não faturaram nada, não, gente. Eles faturaram. Inclusive a indústria de alimentos, em alguns lugares, chegou a ter um aumento pequeno, mas teve aumento de consumo. Então assim, não quer dizer que as pessoas não estão comprando, não estão consumindo. Vários setores, principalmente de alimentos, está assim. Agora, por exemplo, serviço. Se pensar num contador, num dentista, num fisioterapeuta, num esteticista, realmente essas pessoas estão passando dificuldades, né? O pessoal do comércio, pequeno comércio. Agora sim, o industrial, ele não está passando aperto. Ele pode, ele tem muito dinheiro para guardado, ele tem muito para queimar, só que ele não quer queimar. A não ser que já estivesse com problema, que foi o que a gente falou no início. Se um mês, 2 meses está quebrando a empresa, é sinal que já tinha problema na administração. Já estava quebrada antes. Estava quebrada antes. Então, assim, de novo, cara, é cada um cumprindo o seu papel dentro da sociedade. Não dá pra gente imaginar que somos indivíduos isolados. Temos nossa responsabilidade quanto cidadão, né? Tem que se cobrar de político, sim. Mas o que a gente está fazendo? O que a gente está optando a acreditar? Às vezes eu vejo as pessoas postando coisas no meu Facebook. Inacreditável mesmo. Que, assim, tu junta 2 neurônios, desculpa a expressão, tu percebe que não tem como aquilo ser verdade. Pedir desculpa, pedir perdão para o prefeito de BH, para o governador, estado de Minas Gerais e para as famílias que se sentiram entristecidas com aquilo.
Às vezes, algumas pessoas postam umas fake news que assim, eu gasto menos de 1 minuto pra descobrir a fake news e ainda posto pra pessoa em menos de 1 minuto. E tipo assim, se ela tivesse gasto também aquele meio minuto pra ver, não só porque eu sou inteligente, não. Qualquer um poderia fazer, é porque a pessoa realmente não se deu o trabalho. A gente, às vezes, está muito acomodado, muito acostumado a acreditar naquilo que vem pra gente. Ah, porque veio pra mim de tal forma. Não, tudo tem que ser checado, tem que ser verificado, pensado e refletido. Porque a gente tem visto assim, uma indústria de ódio muito forte trabalhando também nesse período e querendo de alguma forma destabilizar as pessoas, estabilizar emocionalmente, não só criando terror não, mas criando ódio, porque assim, embora possa existir um ou outro grupo realmente querendo estabelecer o terror, deixar as pessoas em pânico por causa da pandemia, mas também tem pessoas que estão querendo criar o ódio dentro dos outros e que vai colocar todo mundo em risco da mesma forma. Acho que é isso, né? É isso aí. Então, se você puder, fique em casa, né? Lave as mãos, cuidado quando for trazer alguma coisa da rua para dentro de casa. E se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. De dar o seu né? like. Dar o seu like ou dar o seu dislike. A gente está numa democracia, então se você não concordar, pode colocar aí nos comentários, que a gente sempre está tentando responder aqueles que são educados, claro. Né? E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.